Nós vamos estudar hoje 2 Pedro capítulo 3. A carta de Pedro, capítulo 3. Nas últimas oportunidades nós tivemos um estudo falando dos falsos profetas, os falsos mestres. Eles são o pior que o mundo pode dar para nós. Pessoas que nos ensinam errado. E nós já vimos qual o destino deles. E agora nós vamos falar da esperança do crente. Você tem esperança? Você é uma pessoa sem esperança? Os incrédulos vivem sem Deus e sem esperança nesse mundo. Por isso que eles têm que fazer muita arruaça, né? Por isso que eles têm que beber para esquecer dos problemas da vida. Eles têm que arrumar diversão para ver se eles têm um pouco de alegria nessa vida miserável. Eles têm que lutar para conseguir mais bens, mais dinheiro, para conquistar mais bens, mais posições, mais daquilo que o mundo pode oferecer, porque a esperança deles se resume a este mundo. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança se limitasse ou se resumisse a este mundo, nós seríamos o quê? Os mais miseráveis, mais infelizes de todos, porque a vida não pode se resumir a isso. Nós temos muitos momentos de tristeza, privação, dificuldade, angústia e um pouquinho de alegria. E as alegrias que nós temos, até as alegrias que nós temos, de repente elas se tornam em problemas para nós. Elas se tornam em tristeza. Aquilo que nós tanto queríamos se torna um obstáculo para nós. Então, se nós apoiarmos a nossa vida, a nossa estrutura nessa terra, nós somos infelizes, somos miseráveis. Precisávamos de uma esperança, e nós ganhamos essa esperança em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única esperança. E nesse capítulo nós vamos falar de um assunto muito importante para nós, que é a salvação eterna, que é o céu, que é a nossa morada celestial. E enfrentamos alguns problemas enquanto nós esperamos, mas para nós mantermos a nossa esperança viva, nós temos que sacar as armas da milícia celestial. Nós precisamos usar as armas que Deus nos deu para mantermos afastados todos os inimigos que venham a impedir ou atrapalhar a nossa esperança. Não é fácil viver nesse mundo, é uma batalha diária. E as batalhas deste mundo, elas promovem um grande desânimo. E quando há desânimo, não há esperança. E não havendo esperança, nós nos tornamos como qualquer pessoa desse mundo, vivendo nesse mundo por viver, sem esperança. Mas a esperança do crente, o crente espera a vinda do Senhor. Essa é a nossa esperança. Infelizmente, muitos não têm mais falado desse assunto. A vinda do Senhor. Talvez seja mais fácil falarmos da morte, da nossa morte e o nosso encontro com o Senhor depois da morte, do que falarmos da vinda do Senhor enquanto estivermos vivos. Embora a morte seja algo inadmissível para nós não concordamos com a morte.
nós nos recusamos a aceitar a morte. Me parece que as igrejas admitem menos ainda a vinda do Senhor. Parece uma coisa muito fantasiosa alguém vir até as nuvens e um monte de gente subir. Como é que o mundo continua depois disso? Como é que o mundo vive sem você? Talvez nós achamos isso fantasioso, mas a palavra de Deus diz para nós colocarmos de volta na nossa mente o assunto vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: nós, os que estivermos vivos. Ele não falou, nós depois de morrermos vamos nos encontrar com o Senhor. Mas nesse contexto de descida do Senhor até os ares, ele falou, nós, os que estivermos vivos. Tudo bem, não aconteceu com ele, mas ele manteve viva essa chama, a vinda do Senhor. Nós deveríamos pensar na vinda do Senhor. Quando eu morrer, tá bom, essa pode ser uma realidade, mas pode ser uma outra realidade também. Eu vou me encontrar com o Senhor. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Vamos lembrar dessa verdade. Essa é a prioridade. Se não acontecer isso, certamente a morte e o resultado final não vai mudar. Mas a palavra do Senhor diz para nós nos consolarmos uns aos outros com essas palavras, com a vinda do Senhor. Então a esperança do crente, o crente espera a vinda do Senhor. O crente espera novos céus e nova terra. Portanto, ele espera que essa terra seja destruída. E o crente espera o dia eterno. Um dia eterno, quando nós vamos entrar para a eternidade. Tudo que a gente faz tem fim. Nós não conhecemos isso de algo sem fim. Mas nós vamos entrar numa realidade onde as coisas não terão fim. Vamos ver então a esperança do crente da vinda do Senhor Jesus. O crente espera a vinda do Senhor. Versículo 1, esperando. Eu vou enfatizar essa palavra, esperando. Então é como uma grávida, né, Tayane? Está esperando? É muito. Falta quantos meses? 2 meses. Você já tem experiência. Quando chegar no último mês, parece que falta 10 meses, né? Nós estamos em dores de parto. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando esse parto. Nós estamos aguardando, esperando a vinda do Senhor. Enquanto esperamos, nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Tem gente perdendo tempo. Você está esperando fazendo o quê? Às vezes nós estamos num lugar, numa fila, e tem que esperar mesmo. O que a gente está fazendo? Pelo menos conversa com alguém, ou leia alguma coisa. Mas tem gente que não faz nada, né? Ou talvez faça, né? Está orando, ou está pensando, planejando. Alguma coisa você faz enquanto você espera. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Versículo 1. Pedro falando: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro chama os crentes de amados, porque nós somos amados uns dos outros. Nós nos amamos em Cristo Jesus. E ele está dizendo que é a segunda carta que ele está escrevendo. E essa segunda carta que ele está escrevendo para nós, porque a primeira se chama 1 Pedro,
A segunda carta que ele está escrevendo, assim como na primeira, ele desperta a nossa mente. Ele quer despertar a nossa mente com lembranças. Veja, irmãos, no meio cristão, evangélico, nas igrejas que pregam a palavra de Deus, eu não digo que raramente você vai ouvir algo novo. Eu digo você nunca vai ouvir algo novo. Porque não pode. Nós não podemos pregar algo novo. O que nós vamos fazer é sempre relembrar. As pessoas vão ler a Bíblia em casa e em algum momento alguém vai pregar sobre aquilo que ela leu. Talvez ela mesma vai pregar sobre aquilo que ela leu. Então nós precisamos despertar na nossa mente lembrança, recordação da palavra de Deus. E ele diz, a nossa mente esclarecida. Interessante que no texto original aqui, ele fala de sol. Eile crines. Eile é sol. Sol é hélio. Não é José Hélio? José Sol. Ó. Heliocrines. Crines é julgamento. Então ele diz para que as suas mentes sejam julgadas pelo sol. O que é isso? Mente julgada pelo sol, pelos raios de sol. É como se ele usasse a figura que o sol entre na sua cabeça, esclareça tudo aí que está escuro. Talvez tenha coisas meio tenebrosas na sua cabeça. Precisa entrar o sol da justiça aí. E quando ele fala que as suas mentes sejam julgadas pelo sol, ele não está falando de outro, ele está falando do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Cristo Jesus, apresentado lá em Malaquias. É o Messias, é Cristo Jesus. Então eu quero lembrar vocês, despertar com lembranças na mente de vocês que é julgada pelo sol. Bem claro, que tudo fique bem claro quando nós estivermos lembrando essas verdades. Pedro está dizendo. Quais verdades? Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas por quem? Pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Nós temos 3 fontes de iluminação na nossa mente espiritual. Os profetas no Antigo Testamento, o Senhor Jesus nos Evangelhos e os apóstolos nas cartas. Nós temos essas fontes de iluminação. Então ninguém aqui pode ficar nas trevas. Só fica nas trevas quem não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia não está com o sol da justiça iluminando a sua vida. E Pedro vai relembrando: enquanto você espera a vinda do Senhor, leia os profetas, leia os evangelhos, leia as epístolas. Epístola quer dizer carta, tá bom? Leia as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas. Leia Apocalipse, leia toda a palavra de Deus, enquanto espera a vinda do Senhor. Nós precisamos também, enquanto esperamos, atentar. Atentar quer dizer prestar atenção. Atentar para os zombadores imorais. Atente para isso. Enquanto você está esperando Jesus, olhando para Jesus, aguardando a vinda dele para te buscar, fica esperto. Porque tem gente que não quer que você olhe para cima. Tem gente que não quer que você olhe para Jesus. E os zombadores, aqui chamado de escarnecedores, eles são imorais. Então eles nos levam para a imoralidade. Eles querem nos arrastar para longe da verdade de que Cristo
está às portas. Eles querem dizer: está longe, não se preocupe. E aí, quando você não se preocupa, você fica relaxado. Quando você fica relaxado, aí você começa a se retribuir. Esse é um grande desafio para o crente. Não buscar retribuição. Em algum momento, pessoas que pecam, pode ser você, pode ser eu, pessoas que pecam, elas se justificam. Mas eu trabalhei muito na obra de Deus. Uma vez fazendo um curso, alguém citou uma pesquisa de George Barna, bem conhecido aí no mundo das pesquisas evangélicas, e pegou e entrevistou vários obreiros que caíram em adultério. Eles destruíram o ministério deles. Então eles queriam saber o que havia de comum em todos eles. Duas coisas em comum: eles estavam muito estressados e muito cansados. Cansaço e estresse abre as portas para você pecar. Por isso você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, do seu sono, da sua alimentação, das suas taxas. Você precisa cuidar disso, porque isso te gera um desgaste físico, que te dá um estresse, que te deixa susceptível a infecções, mas também ao pecado. E você começa a se achar coitadinho, porque você está fraco, está doente, está cansado, está estressado, muita carga em você. Aí a sua mente, seu coração enganosos, eles te levam a pecar, para que você tenha um alívio merecido. É a retribuição justa que você acha que você precisa. Aí você se permite algumas coisinhas que, quando você está firme no Senhor, você não permite. Então, enquanto nós esperamos, vamos nos atentar para os zombadores imorais. Veja o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Quando são os últimos dias? Se você ainda está esperando que os últimos dias é lá para frente, você não entendeu o Novo Testamento. O Novo Testamento fala que os últimos dias é hoje. Porque quando Paulo, Pedro falaram dos últimos dias, eles estavam nos últimos dias. A igreja começou nos seus últimos dias. Porque a igreja é arrebatada quando? A qualquer momento. Se a igreja é arrebatada a qualquer momento, todo momento são os últimos dias. Você tem que viver hoje como se fosse o último dia. Você tem que pensar que não há mais tempo. Aqueles que estudam, que têm que entregar tarefas, já caíram na armadilha de que falta muito, não é? Falta muito tempo ainda para entregar aquele trabalho. Só que quando você vai perceber, aquele trabalho tinha que ter muita leitura, muito preparo, que você já tinha que dividir seu tempo para, quando chegasse lá no final, você ia apenas concluir o trabalho. Mas deixou para a última hora aquela tarefa. Aí você não dá conta de cumprir a tarefa. Por isso, nós devemos pensar, é o último dia. Quando eu vou dar aula para os alunos, a primeira aula eu falo: gente, vamos trabalhar que está acabando o semestre. Primeiro dia de aula. Passa muito rápido tudo. E nós precisamos nos organizar. Você precisa se organizar
nesse pensamento da vinda de Cristo Jesus. Isso tem que ficar latente, tem que ficar na sua mente hoje, agora, não no futuro. Tendo em conta, ou seja, vamos pensar nisso, antes de tudo, que nos últimos dias, o que vai acontecer? Virão esses escarnecedores com os escárnios deles, ou seja, os zombadores com as zombarias deles, e eles vêm andando segundo as paixões deles, eles não têm que responder nada para ninguém. Eles podem falar nome feio, porque não tem ninguém que está controlando isso na vida deles. Eles podem ter práticas imorais, porque eles resolveram andar assim, sem dar satisfação para ninguém. E quando eles chegam perto de você, eles ficam super aborrecidos, porque você é uma pedra no sapato de qualquer imoral. E ele não gosta disso, então ele quer te arrastar para o caminho dele também. Versículo 4: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha a zombaria deles. Eles vêm zombando. Relaxa. Eles vêm dizendo: você fala que logo tudo vai acabar, Deus vai destruir esse mundo. Eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada disso. E outra, você acredita aí nos profetas, você acredita nos escritores da Bíblia, eles já dormiram, ou seja, eles morreram, e tudo continua do mesmo jeito. Desde o princípio do mundo, eles falam até a criação, né? Desde o princípio da criação está tudo do mesmo jeito. E a gente acaba caindo nessa também, é verdade. Para pensar, o sol está se levantando, o sol está se pondo, a noite vem, as 4 luas estão aparecendo durante o mês, está tudo bem, está tudo igual, nada mudou. As pessoas são as mesmas, umas morrem, outras nascem, está tudo igual, tudo mesma coisa. Satanás quer que você tenha esse tipo de pensamento. Aí você não tem urgência, você não tem vigilância, você fica despreparado, relaxado. Enquanto nós esperamos, nós temos que lembrar da origem da terra e da catástrofe da terra. E não é tudo do mesmo jeito desde a criação, não. A Bíblia mostrou isso muito claramente. Que Deus já destruiu esse mundo. Talvez, irmãos, esse mundo nem era do jeito que você está vendo hoje. Talvez a topografia, as montanhas, talvez fosse diferente. O Grand Canyon, que você já viu aí na televisão, bem bonito, com aqueles cortes naquelas rochas, que eles falam que foram de bilhões de anos. A Terra tem só 6.000 anos, no máximo 10.000 anos. É a Terra jovem. E a palavra de Deus, com as contagens que você tem das genealogias que a gente não gosta, você vai chegar em 6.000 anos. Talvez um pouco mais do que isso. Não tem bilhões de anos. Eles já encontraram nas cordilheiras, nos Andes, eles encontraram peixe em cima de montanhas altíssimas. Encontraram peixes em âmbar. Encontraram peixes sedimentados, insetos em âmbar. Âmbar é uma resina, tá? Fica parecendo vidro. Já encontraram peixes também, sedimentados. O que um peixe está fazendo na montanha? Exceto se já teve água até as montanhas e as águas desceram. Algumas coisas são muito impressionantes e podem ser fruto
do dilúvio, porque Deus um dia resolveu destruir a terra. E aqui no texto fala a respeito disso, que enquanto você espera, você tem que lembrar que esses zombadores estão dizendo tudo é do mesmo jeito, e não é tudo do mesmo jeito, porque Deus resolveu um dia destruir a terra, e Ele destruiu a terra. Veja o versículo 5, porque deliberadamente quer dizer de propósito, eles até sabem, quem lê a Bíblia sabe, mas de propósito, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Sabia que essa terra surgiu da água, né? Quando Deus fez o mundo, havia água, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para nós, se nós estivéssemos lá, né, na criação, nós não veríamos terra, nós veríamos água. Aí Deus faz a separação. Como que Ele faz essa separação? Talvez você pense, Ele fez separação aqui assim. Também. Mas Ele fez separação assim. Ele colocou água debaixo da terra e Ele colocou água no céu. Bolsões de água no céu. E bolsões de água debaixo da terra. Além da água que nós temos aqui. Como o cantor Guilherme Arantes cantava, terra, planeta água. Muita água, 75% de água. E você tem que lembrar que a terra surgiu através da água, pela palavra de Deus. E Deus começou a separar então a água, mostrando a terra seca. Por que Ele está falando isso? Porque os zombadores falaram, tudo está do mesmo jeito, mas não está. No versículo 6, pela água veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Veja quantas vezes repete a palavra água, né? Para deixar bem claro que Deus fez esse mundo, que era tudo água, separou a água para cima, para baixo, na superfície, e quando Ele quis destruir o mundo, Ele tinha água para todo canto. O que Ele fez? Ele fez explodir água debaixo da terra. Aqueles bolsões de água explodiram, como se fosse um cano estourado. Os bolsões de água que haviam na terra caíram como tromba d'água. Meus irmãos, aquela arca só não se espatifou porque Deus protegeu, não é porque a madeira era boa, não. Deus protegeu. Porque até peixes morreram. Morreram nas pancadas, né? Nas rochas. E Deus fez perecer o mundo afogado em água. Foi tanta água, tanta água. Se a gente abrisse aqui uma mangueira dentro desse lugar, a gente nunca ia conseguir fazer chegar a água até o teto. Ela ia escapar por vários lugares. Agora você pensa no mundo inteiro. Essa água não conseguiu escapar para lugar nenhum e foi só subindo. Era muita água. Choveu 40 dias, 40 noites. Mas para a água toda drenar, levou 150 dias. O mundo não era, desde o princípio, igual. Então, esses zombadores, eles deliberadamente, eles sabem dessa verdade que eu estou falando, que Pedro estava falando, mas eles zombam. Não, está tudo igual. Não está tudo igual. Deus já destruiu. Se Deus já destruiu, Ele pode destruir de novo. Só que Ele falou que não destrói mais com água. Ele colocou um arco, e quando chovesse,
Fizesse sol e aparecer aquele arco, era para lembrar. Ele está falando de lembrar coisas, né? Lembrar que Deus não ia mais destruir o mundo com água. Bom, mas ele disse que vai destruir, então se não é com água, deve ser com gelo. Mas ele fala com o quê? É com fogo. Deus vai destruir esse mundo com fogo. E o versículo 6, então, pela qual a terra, né, veio a perecer, pela palavra de Deus veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, nós temos que crer na mesma palavra de juízo. Se um dia Ele disse, haja luz, e houve luz e fez o mundo, e outro dia Ele falou que não ia poupar o mundo, mas ia destruir o mundo, e essas coisas aconteceram, essa mesma palavra de Deus está dizendo hoje, não descuidem do fato de que Deus vai destruir esse mundo. Os zombadores serão destruídos também. Veja o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Se você não acredita mais na vinda de Jesus Cristo, não me admire descobrir que você nunca acreditou no dilúvio. E se você não acredita no dilúvio, você está a um passo de não acreditar na vinda de Cristo. E talvez você já nem acredita mais mesmo, né? Uma coisa está ligada com a outra. O dilúvio e a destruição do mundo estão totalmente ligados. Estão unidos. Porque é a mesma palavra. Se você não creu naquela palavra, você não vai crer hoje nessa palavra. Se você não crê nessa palavra hoje, você também não crê no dilúvio. Elas estão ligadas. O Senhor Jesus falou isso em Mateus capítulo 24. Nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas casavam, se davam em casamento. Elas também eram zombadoras, elas não se aperceberam. Até que veio mesmo o dilúvio, a arca se fechou, eles não conseguiram entrar e morreram todos. E assim vai acontecer também, irmãos. Porque as pessoas não acreditam nessa palavra. Então o crente espera a vinda do Senhor Jesus. E o crente espera novos céus e nova terra. No versículo 8, nós não podemos nos esquecer que o tempo não é nada para Deus. O tempo para você é muita coisa, né? Para mim também. Você já reparou como 5 minutos faz tanta diferença para muitas atividades domésticas e tudo mais? 5 minutos. Para Deus, tempo não é nada. Um dia e 1000 anos, mesma coisa, não tem diferença nenhuma para Deus. É uma maneira de dizer que Deus não está limitado ao tempo. Se você acha que alguma coisa está demorando, você precisa pegar a visão de Deus, porque para Deus, Ele está falando em breve. Fica pensando nisso, em breve. Faz a sua parte, porque Deus é o Senhor do tempo. No versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como o quê? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que exagero, né? Eu nem vivo 1000 anos, mas o Senhor está dizendo, está vendo? Para você não faz diferença nenhuma. Às vezes você pensa, uma pessoa de 90 anos, puxa, quanto tempo? O Senhor Jesus fala que em certo tempo morrer com 100 anos é morrer criança. Então o tempo para Deus não é nada comparado com o que nós pensamos. Então pense nisso, a vinda do Senhor está próxima. Coloque isso na cabeça. Você não é senhor do tempo, então você não tem que ficar falando, está demorando. Meu avô já falava isso, para a gente ficar firme que o Senhor Jesus está vindo. Meu avô já foi, meus pais falaram e também já foram.
Pois é, então imita o seu avô e o seu pai que falavam. E fala para os seus filhos e netos: o Senhor Jesus vem. É isso que Ele requer de você. Versículo 9. Nós não podemos esquecer que o Deus que julga é o mesmo Deus que deseja salvar. É por isso que parece que está demorando. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabem, eu me converti em 1981, dia 26 de janeiro de 1981. Faz quanto tempo isso? 44. Você sabe que naqueles dias, eu me lembro muito bem, eu recebi um periódico que eles falavam, uma revista, e falava da vinda de Cristo Jesus. Eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu queria que Ele voltasse naquele dia. Mas sabe, se Ele voltasse naquele dia, alguns de vocês não estariam no inferno. Bom, alguns de vocês nem teriam nascido, né? Mas alguns de vocês estariam no inferno. Então, quanto mais Ele demora, parece que Ele está demorando, mais chance dá para entrar mais um. Entra também, vem, vamos falar para eles: venham, entrem, ainda tem tempo. Mas se o Senhor voltar hoje, agora, enquanto nós estamos falando, quantos queridos seus vão ficar de fora? Vai ter algum? Então, não fique zombando de que Deus está demorando. Aproveite essa aparente demora para chamar mais pessoas para a salvação. Ele não retarda a sua vinda, porque alguns estão julgando que está demorando, né? Mas Deus é muito bom, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos quer dizer todos. Nem todos vão se salvar, mas o desejo de Deus é que todos se salvassem. E se não coubesse todo mundo na arca? E aí? Eu não sei. É uma hipótese, né? Se não coubesse todo mundo na arca, eu creio que Deus faria outra arca. Deus esperaria mais para mandar aquela chuva. Faria rapidinho, com tanta gente querendo entrar na arca, então vamos fazer mais arca. Eles iriam entrar, porque Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça. Ninguém pode falar: ah, mas só tinha uma arca, não cabia todo mundo. Mas 8 pessoas estavam ali e centenas de animais. Você poderia entrar, você não entrou porque você não quis entrar. A questão do espaço na arca não é da sua conta. Você faz a sua parte. Eu creio e eu quero entrar na arca. A questão do espaço é com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos falar para as pessoas: venham. A questão da demora não é com você. Você tem que convidar as pessoas, porque Deus já deu a explicação por que parece que Ele está demorando. Porque Ele está dando chance para as pessoas. No versículo 10, não podemos esquecer que as pessoas não querem pensar nesse assunto. Não se esqueça disso. As pessoas não querem pensar nesse assunto e serão surpreendidas. Elas não querem pensar, mas serão surpreendidas. Serão pegas de surpresa. Como se diz, serão pegas de calça curta. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Interessante que Pedro já joga lá para frente, não é nem arrebatamento. Ele fala o final de tudo mesmo. Final da terra. No final da terra, porque até no final da terra haverá gente com a mesma atitude. Está demorando, não vem, não vai acabar o mundo não. Mas o Senhor vem como um ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp para você falar: hoje eu vou aparecer lá, tá? Se prepara que eu estou chegando. Não, ele não faz isso. Ele quer aproveitar que as pessoas estão descuidadas. Nunca aconteceu nada, para que eu vou me preocupar? A ocasião faz o ladrão. É assim que funciona, a ocasião. Eles vão sempre naquilo que é mais fácil, eles não vão naquilo que é mais difícil. Como uns colegas lá em Goiás, eles tinham uma casa com lareira, e o ladrão resolveu entrar pela chaminé da lareira, ficou entalado lá, ficou gritando lá, gritando. Aí chamaram a polícia, aí a polícia conseguiu desentalar o homem que estava preso, né? Ele foi no Natal. Então, uma ironia, acho que ele nunca mais esqueceu disso. Mas veja, aproveitou uma ocasião. A ocasião era: como que eu vou entrar nessa casa? Tem um buraco nessa casa, vou entrar. Ele não calculou direito, né? Mas ele tentou ali. O Senhor Jesus virá como um ladrão. O que quer dizer isso? As pessoas não esperam ladrão. Assim também as pessoas não estão esperando o Senhor Jesus. E elas não querem pensar nesse assunto. Esse assunto, muitos crentes não querem pensar nesse assunto. Mas um dia a terra vai acabar. Um dia esse mundo vai se desfazer. Um dia vai pegar fogo. Um dia as estrelas e os elementos celestes cairão. Tudo se acabará. O céu se enrolará como pergaminho. Para quem é da minha idade, como lata de quitute, com uma chavinha do lado. O mundo vai acabar. No versículo 11, não podemos nos esquecer que, sob essa perspectiva de que o mundo vai acabar, como que nós temos que viver hoje? De maneira santa, de maneira correta. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, tudo acabou. Para mim tudo acabou, eu só espero o Senhor. Então essas pessoas que vivem assim, elas vivem para o Senhor. Muitas pessoas que foram para o convento, elas falaram: o mundo acabou para mim. Algumas pessoas fizeram um cerimonial de morte para o mundo. Algumas pessoas se casaram com Cristo Jesus. Fizeram uma cerimônia de casamento para dizer: eu não quero nem pensar mais, nem em casamento quero pensar. Então, eu não estou dizendo que você tem que fazer essas coisas, tá? Estou só dizendo que pessoas que têm uma prioridade nessas coisas do futuro, de Deus, elas vão viver de maneira diferente. E o versículo 12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então você tem que esperar. Enquanto você espera a vinda do Senhor, você vive da maneira correta, e dessa maneira você está apressando a vinda do Senhor na sua vida. Ou seja, não está demorando. Porque quando você não tem nada para fazer, a hora não passa. Mas quando você tem um monte de atividade, você acha 24 horas, não dá para nada. Tem que ter mais. Não é assim? Na sua vida agitada, atribulada? Assim também o Senhor está dizendo que enquanto nós estamos vivendo um santo procedimento em piedade, nós estamos apressando a vinda do Senhor.
É como se Ele estivesse voltando agora, porque eu estou vivendo para Ele. E finalmente, nós vamos até o versículo 13. Nós não podemos nos esquecer que o nosso lar não é aqui na terra. É uma tentação pensar que é para sempre aqui, não é? Pedro, ele viu Jesus, viu Moisés e Elias, e ele falou, vamos fazer 3 barracas aqui. Ele nem pensou nele mesmo, né? Mas só para vocês mesmo, nós queremos ficar aqui perto de vocês, para sempre. Mas não era esse o propósito do Senhor, era para descer da montanha e trabalhar. Assim também nós. O Senhor vem, nós aguardamos, trabalhando, confiando, vivendo uma vida piedosa. Nós, porém, versículo 13, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que nós estamos aguardando. Aqui não é nosso lar. Nosso lar é lá no céu. A promessa do Senhor é vívida, ela é verdadeira. E nós estamos esperando. Como que vai ser esse novos céus e nova terra? Nós estamos pensando, imaginando, criando imagens de como será. Mas tudo é surpresa. Mas é uma boa surpresa. Mas infelizmente alguns vão ficar. Será que nesse meio aqui tem alguém que vai ficar? Seria muito triste, né? Nós estamos convidando você para entrar, para vir. O Senhor está querendo salvar a todos. Que Deus abençoe aos irmãos. Nosso Deus, obrigado pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós esperamos, ó Pai, a Tua vinda. Nós aguardamos, ó Deus, que haverá novos céus, nova terra. Sabemos que haverá uma destruição do mundo. Isso já aconteceu como um exemplo para todos. E sabemos, ó Deus, que é verdade o que o Senhor está falando na Tua palavra, porque o Senhor nunca mentiu. Nós agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém.